aconteceu isso, eu vou respirar, eu vou tentar processar, raciocinar, e aí eu vou entender qual é a melhor atitude de tomar em cima desse momento. A inteligência emocional, pra mim, é a sua, como tá falando, né, pelo termo, sua capacidade de gerir emoções. Então, por exemplo, eu, quando olho uma pessoa que tá lidando com uma situação difícil e ela consegue manter uma serenidade diante dessa situação que é difícil, ela não chega, explode de cara. Ela é uma pessoa que mantém a serenidade, respira, ela sabe controlar e falar: eu preciso pensar, eu preciso me acalmar, eu preciso me controlar e depois eu vou agir em cima de algo e não só reagir. Eu olho e falo: putz, é uma pessoa com bastante inteligência emocional. Então, essa inteligência emocional é a sua capacidade de não ser apenas uma reação ambulante de tudo que acontece. Então, sei lá, alguém te xingou, você xinga de volta direto. Alguém te bateu, você vai e bate de volta direto. Isso é uma pessoa reativa. Então, pra mim, pessoas que são altamente reativas são pessoas com baixa inteligência emocional. Porque são pessoas que não têm uma capacidade muito alta de gerir as emoções. E normalmente são as pessoas que são mais analíticas, mais técnicas. Não tô falando que pessoas analíticas e técnicas não podem ter inteligência emocional. E são essas pessoas que não gerem bem. Então não param e pensam assim: cara, aconteceu isso, eu vou respirar, eu vou tentar processar, raciocinar, e aí eu vou entender qual é a melhor atitude de tomar em cima desse momento. Então, óbvio que tem situações que a gente consegue fazer isso e falar: ó, agora não. Então espera, deixa eu pensar um pouquinho, e aí eu volto e a gente conversa. E tem situações que exigem tudo isso que eu falei, exige que isso aconteça muito rápido. Então, por exemplo, um cara te xingou no trânsito. Pra você não reagir, você só tem que segurar esses segundos. Segura. E aí você ou fala: desculpa. Às vezes você fechou o cara e ele te xingou. Só que se você é uma pessoa reativa, você fechou ele te xingou, você fala: vai se fuder você, começa uma briga. Se você não é uma pessoa reativa, ou se você é uma pessoa reativa que está tentando mudar, você respira, ele te xingou, você respira, aí você abre o vidro, às vezes fala: pô, foi mal, desculpa. Eu não tinha visto, foi mal mesmo. Na hora o cara vai ficar pianinho e falar: não, relaxa, cara, relaxa. Porque essa pessoa foi reativa e você teve inteligência emocional de racionalizar e tomar a melhor atitude pra você e pro outro. Então, o objetivo pra mim, o que eu enxergo disso, é que você precisa tomar decisões melhores pra você, pra sua vida, pra você ter uma vida melhor. Então, se você é uma pessoa extremamente reativa, você sofre muito com tudo. E às vezes você não sofre diretamente de ficar mal e tal, mas as pessoas vão se afastar de você. Se você é uma pessoa que xinga muitos outros no calor do momento, quem xinga esquece, mas quem é xingado não esquece. Então essas pessoas vão criando feridas, vão ser pessoas que vão estar magoadas com você, pessoas que não vão querer estar perto de você. Então, por exemplo, se o Luan fosse uma pessoa extremamente reativa, juro, gente, ele é bravo no dia a dia, ele é chato com as coisas que ele acredita que precisam ser certas, assim, ele é um cara muito de rotina e tal, mas ele é um cara extremamente racional em situações. Então, por exemplo, aconteceu uma coisa que ele não gostou. Ele não chega e fala: porra, Isabela, eu não gostei disso que você fez. Ele nunca faz isso. Ele fica quieto. E se precisar ficar quieto 1 dia, 2 dias, ele fica, o que me mata. Ele faz o voto de silêncio. Ele fica quieto. E aí ele chega e fala: isso. Então ele racionaliza. Então uma coisa que ele ajudou muito, assim, pro nosso relacionamento foi essa capacidade dele de não agir e reagir na hora do momento. Então eu adquiri essa habilidade com ele, porque eu cresci numa família que é muito explosiva e a gente fala muitas coisas e se precisa brigar, briga, e se precisa falar, fala, e todo mundo fala alto e todo mundo fala muito. Então eu também, né, e eu tenho essa personalidade energética pra caramba, então pra mim era muito, eu era uma pessoa que muito, muito comum, eu era grossa, eu era de bate-pronto, e eu tento melhorar isso muito, né, eu já melhorei demais, mas ainda é um caminho, eu acho que é um caminho que a gente tem que percorrer pra melhorar 100% as coisas. Mas, por exemplo, isso o Luan me trouxe muito, então essa capacidade de falar: não vou responder, não vou reagir, eu vou parar,
eu vou pensar nisso, eu vou refletir sobre isso e aí eu vou ver o que eu tenho pra falar. Então eu e o Luan, se a gente vai começar a brigar e um fala, tipo, Isabela, nossa, você sempre faz isso, Isabela. Eu fico quieta na hora. Aí ele fica quieto também. Aí a gente espera o tempo que os dois precisarem, ou que um precisar, ou que o outro precisar. E aí, uma hora um ou outro fala, se ele faz isso, por exemplo, eu falo, eu não gostei do jeito que você falou comigo, eu não gostei do jeito que você isso e aquilo. Aí ele fala, mas desculpa também, ele sempre reconhece o erro também. Desculpa, foi mal que eu fiz isso, mas isso também eu não gostei e tal, e a gente resolve. E eu acho que a gente vai ficar pra sempre junto por causa disso. Porque a gente ouve o outro e a gente dá espaço pro outro pensar e refletir. A gente se coloca no lugar do outro. Então, ele também melhorou muito isso. Então, às vezes ele faz umas dessas, né, de bate-pronto, e eu também faço. Tô falando de relacionamento, mas eu acho que traduz bem isso que eu tô falando de inteligência emocional. Ele faz isso, por exemplo, na hora ele já para, daqui a pouco vem e fala, foi mal. Me excedi ali e tal, foi mal. Então, é essa capacidade de você gerenciar as emoções, que são emoções, se você age em cima da emoção, provavelmente você vai fazer algo que você não faria totalmente sóbria, sabe? Então, assim, se você age totalmente pela paixão ou totalmente pelo amor não, mas totalmente por essa paixão fogosa, totalmente pelo tesão, totalmente pelo medo, totalmente pela raiva, provavelmente você não vai tomar a melhor atitude pra você, né? Que vai ser a melhor atitude pra você e pra esse relacionamento, seja ele qual for. E pra mim, a inteligência emocional, ela é sua habilidade de controlar e gerenciar essas emoções para racionalizar e tomar melhores atitudes, tanto com os outros quanto com si mesmo. Então, também, se é gerir emoções, é você tentar racionalizar e refletir. Então, pensar de novo em cima de uma emoção. E não só sentir ela e ir na onda dela. Se for te levar pro fundo do poço, beleza, bora pro fundo do poço. Não, é você refletir e falar, cara, por que eu tô me sentindo assim? Tá, tô me sentindo assim porque isso me faz mal, por isso. Eu tô me sentindo assim por esse motivo, por esse. Aí você começa a refletir sobre as coisas e aí você fala, nossa, então essa emoção, ela não é uma emoção que vai durar muito tempo, porque eu tô assim por algo temporário. E quando você reflete, você consegue encontrar soluções também. Então, se eu tô me sentindo assim por causa disso, então eu preciso talvez melhorar isso daqui, que aí talvez eu não sinta mais isso que eu tô sentindo. Então, eu vou dar um exemplo. Você tá numa relação de amizade, que é uma relação tóxica ali com você. Então, a pessoa te trata mal, a pessoa gosta de ficar fazendo ciúme bobo, a pessoa gosta de te colocar pra baixo, sei lá, tô pegando coisa de amizade. E aí, você constantemente você tá se sentindo meio mal, meio pra baixo, você tá se sentindo meio, sabe, não tá legal assim. Aí você fala, por que será que eu tô me sentindo assim? Por que será que eu tô procurando, sei lá, validação dessa amiga? Ou por que será que eu tô... Toda vez que eu fico perto dessa amiga, eu fico meio mal, sabe? Não tô me sentindo bem. E aí, quando você reflete sobre isso, aí você fala, nossa, mas olha o jeito que ela tá me tratando. Ela tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. E aí você fala, então eu posso ou conversar com ela sobre isso e ver se tem algum caminho de mudança, ou então a minha saída é me afastar dessa pessoa. Que essa pessoa não me faz bem. Então agora eu entendi. E aí você encontra soluções em cima da reflexão das suas emoções. Então as emoções são uma resposta rápida do nosso organismo sobre coisas que acontecem. Então sobre coisas que a gente pensa, sobre coisas que acontecem, sobre coisas que a gente gostaria que acontecesse, sobre coisas que os outros falam pra gente. E aí a nossa inteligência emocional, pra mim, ela vem da nossa capacidade, que a gente vai desenvolvendo em cima da reflexão, de conseguir racionalizar isso, colocar isso com motivo, né? Com causa, com porquês, e não só com sentimento demais. Porque senão a gente sofre muito. E quando você sofre, não reflete e não consegue mudar a dinâmica que tá te causando sofrimento, você vai sofrer cada vez mais. Então, se você tá numa situação que é ruim e você só tá sofrendo, mas você não consegue refletir pra entender por que aquela situação tá sendo ruim e te deixando assim, você vai sofrer só cada vez mais. Você não vai conseguir encontrar as soluções, né, ali e sair dessa situação pra ficar bem.
Então, refletir é o que vai te propiciar, é o que vai te propiciar ter uma vida melhor pra mim. Pra mim é isso que eu acredito, tá? Sobre inteligência emocional. Óbvio que tem vários termos técnicos que poderia falar, isso e aquilo, mas eu nem sei tantos termos técnicos, gente. Eu sei o que eu estudo, o que eu reflito sobre o estudo e o que esses pensamentos que eu tenho, né? Que eu gosto de compartilhar com vocês. Mas eu acho que é isso, eu acho que é você tentar olhar na sua vida quais são as emoções que você tá sentindo e tentar refletir. Por que eu tô sentindo isso? Aí você pensa, será que é por causa disso? Será que é por causa daquilo? E se você tiver a oportunidade de fazer uma terapia, por exemplo, com uma pessoa, né, um profissional qualificado, e sempre me falam que terapia, eu tô começando a buscar terapia, porque eu acho que vai ser algo que vai ser muito bom pra mim. Mas várias pessoas que eu conheço falam que foram em 4, 5 terapeutas até encontrar uma pessoa que é a pessoa que, enfim, que foi bom, né? Um profissional que se encaixou com você. Então, às vezes, o primeiro terapeuta, o segundo, talvez não seja o melhor terapeuta para você. Mas parando para pensar assim, é um profissional que tem como objetivo te ajudar a refletir, te ajudar a enxergar as coisas por outros pontos de vista. E é um profissional que estudou para isso, né? Um profissional que sabe fazer isso de forma fundamentada, estudada, enfim, com prática, né? Com resultados, com vivência. Então, eu acho muito legal, assim, caso você tenha oportunidade, caso você queira. Caso você não tenha, eu acho que uma das coisas mais fundamentais, mesmo quando você faz terapia, é você ter essa capacidade de reflexão. Também não depender do terapeuta para pensar. Você pode pensar sozinho. Então, eu acho que tentar exercer isso, né? Criar esse hábito de pensar, de refletir sobre as coisas.